Olá, está no ar o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Intolerância ao glúten. Quais são os mitos e as verdades sobre esse assunto? Como funcionam as dietas e os alimentos sem glúten? Essas e muitas outras perguntas a gente responde a partir de agora. Ser celíaco, a vida sem glúten. Esse é o tema do Rede de Olhares que começa agora. Aqui no estúdio a gente recebe professores dos cursos de Medicina, Nutrição, Psicologia e Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, representantes dos celíacos da Serra Gaúcha, pessoas que trabalham diretamente com produtos sem glúten e acadêmicos dos cursos de Engenharia de Alimentos e Nutrição aqui da UX. A atração musical do programa é a banda Carol Soul Rock. Sejam todos muito bem-vindos ao Rede de Olhares. Você que nos assiste ao vivo nesse horário das 6h30 da tarde, também é nosso convidado. Mande as suas dúvidas ou comentários sobre o tema através das nossas redes sociais. Quem cuida dessa parte hoje é a Jéssica Lima. Tudo bem, Jéssica? Tudo certo, Matheus, é isso mesmo. Então, você que está em casa e quiser participar do programa conosco, basta enviar sua dúvida por meio do facebook.com/uxtv ou pelo Twitter também no @uxtv. E quem quiser pode ligar no 3218 2194. Quem comanda o quadro cultural hoje é a Adriana Antunes. Tudo bem, Adri? Oi, Matheus, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje a gente vai estar falando a respeito de arte, a respeito de desenho, com o Rafael D'Ambros, ele que é artista plástico, e vai estar oferecendo 2 oficinas diferentes para as pessoas experimentarem o seu traço, descobrirem se levam jeito mesmo para o desenho, desengavetarem os seus desenhos e aprimorarem a sua técnica. A gente vai estar, então, no finalzinho desse bloco, conversando um pouco a respeito desse assunto. Tá ótimo, então daqui a pouco é arte o nosso assunto, né? Voltando para o nosso assunto de glúten, a gente recebe também o chefe Charlie, que ele está aqui no estúdio para nos ensinar a fazer uma receita sem glúten. É isso, chefe? Isso mesmo, Matheus. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer um tradicional biscoito de polvilho. Né? Polvilho. Um biscoitinho, aquele biscoitinho de praia que a gente está acostumado a comer, sabe? Aquela rosquinha de polvilho, porém no formato um pouquinho diferente. A gente desenvolveu o grissini de polvilho. Tá certo, depois tu explica então pra gente todos os detalhes, porque aqui o pessoal do estúdio já tá com água na boca, né? Perfeito. Olhando aqui pra comida, mas depois a gente degusta, pode ser? Começa a nossa conversa então com a Fernanda. Fernanda, explica pra gente o que é o glúten. Às vezes a gente lê que glúten é uma proteína, mas é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. O glúten é uma proteína que está presente nos alimentos derivados do trigo, do centeio e da cevada. E a aveia também, né? Apesar de não ser consenso ainda a retirada da aveia da dieta do paciente celíaco, normalmente o que se faz é retirar a aveia por um tempo e depois se reintroduz a aveia porque ela é segura para uma boa parte dos pacientes celíacos, não vão desenvolver nenhum tipo de sintomas, né, na ingestão dela. Então é uma proteína natural. É uma proteína natural, presente nesses derivados de alimentos, do trigo, do centeio e da cevada. Qual que é a função dela nos alimentos? Então, ela é uma proteína que serve, então, para dar essa característica do pão, né? Essa maciez, essa textura, né? Faz o alimento crescer, né? E aí que está, às vezes, a dificuldade, que eu acho que o chefe vai poder explicar melhor, né? De fazer com que esses alimentos isentos de glúten, então, tenham essa característica, né, de maciez, de textura, como a gente tem do pão, que é o principal, né, alimento que o celíaco precisa retirar da dieta por ter como base o trigo, né? Jonathan, a Fernanda está falando bastante a palavra celíaco. Doença celíaca é a mesma coisa que intolerância ao glúten ou são coisas diferentes? A doença celíaca é uma doença autoimune, em que o organismo ele cria uma reação imunológica contra a gliadina, que faz parte do glúten em si. Com isso acontece uma lesão, uma atrofia das células do intestino, os enterócitos. E a partir disso vêm os sintomas da doença celíaca, que é a desnutrição pela má absorção, a diarreia pela má absorção dos alimentos. A intolerância ao glúten, ele é um termo cunhado recentemente, cuja primeira publicação em que esse termo foi um pouco mais definido foi em 2011, um grupo australiano comparou pessoas que tinham sintomas de estufamento abdominal e retirou o glúten da dieta de alguns desses pacientes contra pessoas mantendo a dieta normal.
Esses pacientes com esses sintomas, retirando o glúten da dieta, tiveram uma certa melhora desses sintomas. E então surgiu esse termo intolerância ao glúten. Porém, em 2013, foi publicado um novo artigo para esse mesmo grupo australiano, em que eles reintroduziam o glúten na dieta dessas pessoas que se diziam intolerantes ao glúten, após um período de dieta com baixos sacarídeos fermentados. E eles mantinham a melhora dos sintomas. Então, o próprio termo intolerância ao glúten é algo novo e um pouco controverso. Enquanto a doença celíaca é uma doença orgânica, em que, se o paciente tem doença celíaca, ele segue ingerindo glúten, ele tem risco de desenvolver linfoma intestinal, tem risco de fazer deficiências de macro e micronutrientes. O paciente que teria intolerância ao glúten seria um paciente que apresentaria somente sintomas de estufamento, cólicas abdominais, sintomas muito mais leves, e não haveria um impacto global na saúde desse paciente. Então, essa é a grande diferença. Enquanto a doença celíaca é algo definido, faz muitos anos, a intolerância ao glúten é um termo novo que ainda está em estudo e desenvolvimento, que a gente nem tem certeza ainda se esse termo realmente se aplica à realidade. Esse conhecimento ainda está em construção. E a alergia ao trigo é a mesma coisa? É diferente? A alergia ao trigo fica dentro do grupo das alergias alimentares, que é alguma coisa diferente, que é mediado por um outro mecanismo imunológico diferente da doença celíaca. É uma outra patologia com outros sintomas, com outros meios diagnósticos. Professora Renata, quando uma pessoa descobre que é intolerante ao glúten, vem todo um universo de restrições. Como trabalhar isso? Vou pedir para a Fernanda passar o microfone para ti. Exato, né? Na realidade, qualquer restrição que qualquer ser humano venha a obter, venha a ter que realizar em um determinado período da sua vida ou ao longo da sua vida, isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma alteração comportamental, e essa alteração comportamental ela pode requerer um equilíbrio emocional, né? E isso não dá somente com os pacientes celíacos, vai ocorrer com qualquer pessoa que tenha, em algum momento da sua vida, algum tipo de restrição, né? Digamos, sei lá, nós podemos ver pacientes diabéticos também com o mesmo tipo de comportamentos, pacientes que são fumantes e depois têm que deixar o uso do cigarro também vão ter esse comportamento, né? Na realidade, o que a gente recomenda para esse grupo de pessoas, né? Uma abordagem mais cognitivo-comportamental, de reaprender, reorganizar cognitivamente e comportamentalmente de agora em diante, né? A partir do momento que ele tem o diagnóstico, então ele tem que se reorganizar, ele tem que reorganizar o seu entorno social, o seu entorno familiar, laboral, enfim, né? Então, se recomendaria uma abordagem mais cognitivo-comportamental. Falando em reaprender, então, a gente tem pessoas aqui no estúdio que foram diagnosticadas com intolerância ao glúten. Eu quero saber delas. Seu nome? Priscila. Priscila, explica pra gente como você descobriu que era intolerante ao glúten. Eu tenho doença celíaca. Doença celíaca, desculpa. Então, eu sempre passei mal a minha vida inteira, assim. O meu sintoma é um pouco diferente do que a maioria tem, que é a diarreia. Eu vomitava muito. Então, com 18 anos, eu fui no médico e o primeiro diagnóstico foi que era psicológico, que eu tinha que procurar um psiquiatra. Eu não aceitei isso, eu sabia que não era isso. E, enfim, fui num outro gastro. E ele me disse que, enfim, fiz vários exames e não foi detectado a doença celíaca naquela época. Apenas algumas complicações no estômago, algumas feridas, uma gastrite, algo assim, algo leve. Fiz tratamento de 6 meses e passou. Com 22 anos, há 3 anos atrás, voltaram todos esses sintomas novamente. Depois de muito brigarem comigo e encherem o saco para eu ir atrás, para descobrir o que é isso, porque tu acaba, com a correria do dia a dia, tu acaba pensando que tu tá nervosa, tu tá ansiosa, acaba achando que é uma gastrite, alguma coisa assim. Fui novamente, fiz os exames e aí sim foi detectada a doença celíaca. Vou pedir uma licença. Professor Jonathan, é muito difícil detectar, fazer esse diagnóstico, que nem a Priscila estava falando pra gente? A doença celíaca do adulto, ele é um capítulo muito novo e especial da doença celíaca.
A doença celíaca da criança ela é muito mais fácil de diagnóstico porque a carência nutricional é muito mais marcada. Às vezes se apresenta como uma crise celíaca, que é algo que pode ameaçar a vida. Então, na criança, a doença celíaca é muito florida. No adulto, muitas vezes os sintomas são muito vagos, os pacientes têm estufamento, dor, vômitos, e requer, para se fazer o diagnóstico, a pesquisa dos anticorpos contra a doença celíaca e uma endoscopia com biópsia de duodeno. Então, o diagnóstico não é tão simples assim, porque os sintomas são concorrentes com muitas outras doenças, como as dispepsias, o refluxo, o próprio intestino irritável, e requer exames não tão disponíveis, como as sorologias, que muitas vezes têm que ser encaminhadas para outro estado para serem feitas, que não são feitas aqui no Rio Grande do Sul, poucos hospitais fazem, e a própria endoscopia com biópsia do duodeno, requer um procedimento hospitalar, com biópsia, patologista, não é um diagnóstico tão simples assim, porque os sintomas não são muito típicos no adulto, são concorrentes com muitas outras doenças e requer um conjunto de testes não tão facilmente disponíveis assim. Quais são os sintomas assim mais comuns, então? Um dos sintomas que a gente mais vê no consultório para diagnóstico de doença celíaca é anemia por carência de ferro, que não responde à ingestão de ferro via oral. Esse é um dos sintomas que nós mais vemos em adultos. Outros sintomas que nós podemos ver em adultos é os sintomas como ela apresentava, dor abdominal, estufamento pós-alimentar, algumas carências de micronutrientes como vitamina D, algumas outras vitaminas também. No adulto, o diagnóstico é muito desafiador e é um capítulo relativamente novo para nós da doença celíaca. Na criança já era conhecido há muitos anos e no adulto agora nós vemos vendo o que acontece na terceira idade. Eu tive um caso recentemente no meu consultório de um senhor de 60 anos que teve o diagnóstico de doença celíaca em vigência de uma crise celíaca, que é algo que ameaça a vida, que é muito raro, que geralmente acontece principalmente em crianças. Então, muitas vezes esse diagnóstico pode ser muito desafiador no adulto. Priscila, o que mudou então depois que tu teve esse diagnóstico? Como é que você reaprendeu a se alimentar, enfim? Na verdade, inicialmente tu leva um baita susto, né? Tu não sabe o que é, tu pensa que a tua vida vai acabar, tu faz um drama muito gigante. Posterior a essa fase da revolta, tu começa a aceitar. Então, a alimentação na tua casa muda, nos teus familiares, teus amigos, mas você acaba se adaptando. Porque alimentos para tu fazer em casa, tem muitos no mercado. É só você aprender a se reorganizar, procurar nas rotulagens o que tem e o que não tem glúten. E em casa é muito fácil de você fazer uma alimentação bem gostosa, chamar teus amigos, enfim. O que é difícil é o social. É essa parte social que tu acaba deixando um pouco de lado. Porque aquele no final de semana, comer uma pizza, comer um X, comer qualquer outra coisa com os amigos, numa formatura, enfim, não dá mais. Porque mesmo que eles tratem as pessoas aqui, pelo menos aqui em Caxias, ainda é algo muito recente. E as pessoas confundem muitas coisas, confundem com o leite, confundem com as dietas que tem hoje sem glúten, que são da moda, digamos assim. Então, eles acham que é frescura na maioria dos casos. Então, essa, para mim, a parte social é a que mais impactou na minha vida. A alimentação em casa é super tranquilo. O ruim mesmo é tu sair, é tu conviver com os teus amigos sabendo que tu tem esse empecilho na tua vida, né? Então daqui a pouquinho a gente já fala mais sobre alimentação. Agora eu vou passar a palavra para o nosso quadro cultural, o Armazém, com a Adri Antunes. Contigo então, Adri. Vou te passar o bastão aqui. Vamos falar de arte aqui com o Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Vamos falar um pouquinho, você está com 2 oficinas, uma que inicia, na verdade, agora no dia 18, e aí tem 2 meses de duração, e uma outra atividade que é no dia 22. Isso, essa oficina de desenho ela é mais ampla, são 16 aulas, dá mais ou menos 2 meses, mas depende muito do aluno, é um pouco aberto, acaba sendo um pouco informal, porque a segunda parte do curso, da 8ª aula em diante, eu gostaria que os alunos me fizessem criações. Então, vai muito do processo de cada um. Às vezes, a gente vai a 25, 30 aulas também, depende muito de cada um. E essa oficina Matizes, que acontece no sábado,
ela é especificamente sobre o uso de cores, né? Composição de cores, os significados e simbologias das cores dentro da nossa sociedade, dentro da questão parte científica também. E ela é um desmembramento, né? Se tu faz essa oficina de desenho, tu já aprende também essa questão das cores, mas tu está interessado só na parte das cores, né, a galera do Jardim Secreto e tal, né? Aí pode fazer só essa de sábado ali também. A gente separou algumas imagens do teu trabalho que estão aí na tela e assim, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua técnica, porque quando a gente olha essa perfeição toda, a gente nem imagina como é que tu faz. Eu tenho duas linhas de trabalho, né? Essa parte de desenho, que é esse que está aparecendo ali, desenho com caneta Bic, né, que não é uma novidade, tipo, tem muitos artistas que trabalham com essa questão da Bic, caneta esferográfica, diversos materiais mais alternativos, né? E é uma coisa que me agrada bastante. Eu comecei a fazer isso depois que eu voltei para Caxias, que eu passei um tempo fora e voltei para cá, e comecei a trabalhar com isso pela praticidade, porque era rápido de ser produzido. Então, eu comecei a trabalhar com isso. Fiz uma exposição só de desenhos de caneta Bic em 2013, e agora eu estou desenvolvendo uma linha de releituras iconográficas, inicialmente com a Igreja Católica dos Santos, e vou partir para outras religiões também, com essa leitura iconográfica, trabalhando com a questão da caneta Bic e tentando trazer uma linguagem um pouco mais contemporânea que faça alguns questionamentos também de coisas que estão bem sendo faladas bastante agora, que é essa questão da laicidade, de gênero, enfim, isso tudo, né? E a linha de pintura, que são pinturas em tela, mas na verdade acabam sendo mais desenhos mesmo, porque é um tipo de pintura mais desenhada, né? E que até eu fiz uma exposição na Casa da Cultura agora, final do ano passado, início desse ano, e que também trabalha com uma questão bastante sexual de releituras de fotografias eróticas e tal, e eu tenho dado sequência a esse trabalho também. Rafa, a arte é um espaço onde a gente pode se manifestar, pode questionar, pode contestar. A arte, ela tem essa função, né? Além da parte... A parte mais comum da arte é a decoração, né? Sim. É onde tu tem o acesso mais fácil, né? Mas a arte, ela tem uma função de... uma ferramenta, né? Até uma ferramenta de construção moral, intelectual. Ela serve para tu trazer um questionamento, para tu... pensar, questionar o comportamento humano, o comportamento social, o teu comportamento próprio, ou te levar a outros lugares também, muito similar à questão da literatura também, que te leva numa viagem. A arte também tem essa função, então é bastante amplo, né? Então, acho que tu tem diferentes artistas trabalhando de diferentes maneiras e que abrange uma série de coisas, né? Uma obra pode abranger isso tudo, ou ela pode trabalhar isoladamente também. Oi, Caxias. Tu saiu de Caxias, depois voltou, tu encontrou uma Caxias diferente, como é que tu vê isso? Eu saí de Caxias porque eu não conseguia trabalhar com arte. E eu voltei para Caxias a convite de uma colega minha, Daniela Antunes, para trabalhar num ateliê de arte. Daí eu fiquei, né, tipo, gente, eu acho que as coisas mudaram Estão um pouco. mudando. E eu senti uma Caxias muito mais efervescente, assim. Tu tem hoje aqui uma série de artistas novos de 20 e poucos anos, fotógrafos, pintores, desenhistas, que estão marcando um espaço com uma identidade muito forte, que estão começando a ser mais conhecidos, assim, e estão criando uma nova identidade, assim, da arte caxiense, né? Quem são os artistas de Caxias e o que Caxias tem a falar através disso. Eu acho que isso está se formando agora com essa galera nova que está surgindo, assim. Que ótimo, né? É maravilhoso, né? Vamos e tu vê fazer. muito mais pessoas também. Sim, Pessoas se novas envolvendo. chegando nos espaços expositivos, assim, consumindo, observando, questionando, falando. Isso é bem interessante. É uma coisa que tu não via tanto um tempo atrás, assim. Vamos fazer uma servição? Fala pra gente, então, as atividades que vão acontecer, as datas, os horários, como é que o pessoal faz para se inscrever? Então, a oficina de desenho ela começa na terça-feira, dia 18, das 6 às 9 da noite, 2 vezes por semana. Qualquer informação ou as inscrições pode ser pelo meu e-mail mesmo, que é rafael.arteiro@gmail.com. As oficinas acontecem no meu ateliê, que é um espaço bastante informal, porque ela é uma casinha de madeira, assim, eu moro no sótão, então, sabe, aquela coisa bem uma casa de vó, assim, né? Até morava uma avó naquela legal, casa, é. assim. E a oficina das cores, a Matizes, ela acontece no sábado, dia 22, das 9 da manhã às 5 da tarde, com um intervalinho de almoço ali também. E as pessoas têm que ter já alguma experiência de desenho ou não? Não necessariamente. Qualquer pessoa está apta a desenhar, isso é
básico de qualquer ser humano, assim como aprender a escrever, tu aprende a desenhar em qualquer hora da tua vida, né? Então, a oficina ela é bastante abrangente. A gente trabalha com a questão do olhar sobre o desenho e das maneiras de se desenhar. Então, se tu já tem alguma experiência, ou se tu não tem experiência alguma, a gente... Vai ser bacana igual. Vai ser legal. Rafa, obrigada pela participação e sucesso para ti, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Agora a gente vai conferir a agenda cultural para os próximos dias com a Jéssica. É isso mesmo, Adri. Então, antes então, de conferir a agenda cultural, você ainda pode participar do programa por meio do facebook.com/uxtv ou pelo Twitter também no @uxtv. Agora, então, você confere a agenda. A Orquestra Sinfônica da UX se apresenta nesta quinta-feira às 8h30 da noite no UX Teatro. Os ingressos estão à venda na Livraria do Maneco por R$10, mas estudantes e sênior pagam R$5. A exposição fotográfica Papo de Homem segue no Shopping Iguatemi. O fotógrafo Daniel Handler expõe até o dia 16 de agosto. A entrada é gratuita. Nesta quinta-feira, Lisandro Amaral se apresenta no Paiol às 10h30 da noite. Os ingressos estão à venda no Boliche da Serra, Sentinela da Tradição, Galpão do Tio Si e Paiol. O custo é R$25 eles e 20 elas. Na sexta-feira, ocorre tributo à Legião Urbana no pub Aristos London House. O show inicia às 11 horas da noite e os ingressos estão à venda no bar a R$10. Aproveitando então essa onda cultural, vou falar com a nossa atração artística do programa, o pessoal da Carol Soul Rock. Aproveitando o gancho do Rafael D'Ambrosio, como é que vocês veem essa cena musical aqui de Caxias do Sul agora? Acho que essa pergunta já foi feita para nós da outra vez e assim, ó, eu acho que tá bem melhor hoje em dia do que há alguns anos atrás, assim. Tem muito mais espaço, tem trabalho para todo mundo, assim, tá bem mais, o lance cultural tá sendo bem divulgado em Caxias, tem muita casa boa para tocar. Não só em Caxias, na região toda, acho que a cena musical tá bem variada, tem muito músico bom. Quanto tempo vocês estão na estrada? Tu diz nós juntos? Juntos, nessa formação. 3 anos, mais eu e o Roberto, e o Robledo já faz um ano e meio, quase, com nós. E como é que vocês definem o som de vocês? Basicamente, a gente toca rock, né? De coisas mais antigas a coisas mais atuais, a gente mistura um pouco de tudo. Mistura um pouco de blues, de soul, mas o básico é rock. Então vamos ouvir o rock de vocês? Então, hoje a gente vai fazer um projeto que a gente está tendo, que é Amy Winehouse. A gente vai divulgar agora e vai fazer o primeiro show dia 28 de agosto, no Giga Beer. Estão todos convidados? Todo mundo convidado também, então. All I can do is a video and the darkest that we know, and there's a gray I got this time so too. What's why do you at a high, waiting for I in the hotel at night? I knew I hadn't made my met, but the moment we could snap, I don't know why I got so attached. It's my responsibility, that won't enough to me, but what a way I had no capacity. He walks away, his sun goes down, he takes the day run wrong, and you wait, and his blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, what do you stress a man, what do some man I be the things in hand. Never had it all, I here to have it all. So this is the never the only draw. You stop wanting to, I propose to pursue you. I'll be someone that's man, a woman's son. Can I feel myself again? I just be my own best friend. I feel her well, but myself, stupid man. He walks away, his sun goes down, he takes day run wrong. So you know history, shadows cover me, the sky is both ablaze. He was
emotional the best, 'cause it's a kiss goodbye and the sunset. So in our history, the shadows cover me, the sky was above the blaze they only see. He was away, the sun goes down, he takes the flavor ungrown, and you wet, and it's blue shade, my tears dry on their own. He was away, the sun goes down, he takes the flavor I am grown, and you wet, and it's blue shade, my tears dry on their own. Was away, his sun goes down, he takes the flavor I am grown, and you wet, and it's blue shade, my tears dry. Nobody stand in between you and my man, 'cause me and Mr. Jones. What kind of fucker is this? You made me miss the slick reggae, and for I didn't know when I did. Can't believe you play me like this. No, when love gets lit, lost and girls and kids. You can't keep lying yourself like this. Can't believe you play yourself like this. There was one thing, but can't break stone. Nobody stand in between me and my man, 'cause it's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fuckery are we? Nowadays, you are the man today. I believe me like yourself like this. Ooh, playing Saturday. What kind of fuckery are you? Sam, you're my best black Joe. What kind of swear when you had your own refrain? Still wondering about the things you do. Mr. Destiny, 1914. Nobody stand in between me and my man, 'cause it's me and Mr. Jones. Yeah, me and Mr. Jones. Hoje nós falamos da doença celíaca, a vida sem glúten. Você que está em casa também é nosso convidado a participar do programa. É isso, Jéssica? É isso mesmo, Matheus. Você ainda pode participar conosco por meio do facebook.com/UXTV ou pelo Twitter também no @UXTV. E quem quiser pode ligar no 3218 2194 e encaminhar seus questionamentos, então. Nós prometemos no primeiro bloco que o chefe Charlie ia nos ensinar a fazer uma receita e vamos então agora pôr a mão na massa. Pode ser, Isso, chefe? claro. Então, recapitulando, o que nós vamos fazer? Glicine de polvilho. Ótimo. O que vamos precisar, então? Aqui é um processo bem simples. Polvilho azedo, água, óleo, leite, ovos, sal. Né? Vou utilizar a páprica picante para dar um pouco mais de sabor ao preparo. Para incrementada no preparo. O importante sempre quando vai trabalhar com esse tipo de produto, né, principalmente polvilho, é a hidratação do polvilho. Então, água e óleo bem quente, nós aquecemos agora no intervalinho, né? Então, e fazer essa hidratação. Uma mistura, né, desses dois componentes. E a gente vai, então, misturar bem o polvilho para que ele umedeça e hidrate, vai ficar como uma goma mesmo, né? Porque a tapioca ela libera realmente a goma e isso vai dar estrutura para o biscoito. Né? Depois, no momento de assar, isso vai formar uma rede, que é o que normalmente o glúten faz. Né? O glúten tem essa função de formar uma rede, né? E essa rede... Dessa liga que a gente chama às vezes? Dessa liga, isso, o ponto de rede de glúten, o ponto de véu que a gente chama, né? E isso é o que vai dar estrutura para a fermentação, para o fermento poder crescer. Então, é uma rede, né, bem ligada, com ponto perfeito, onde a fermentação ocorre e o pão
fermenta. Então essa principalmente é a atividade do glúten. Aqui, como nós não temos uma formação de rede de glúten, nós temos que fazer o quê? Dar uma estrutura para ele. Então o polvilho, no caso do biscoito, ele forma uma leve rede, não tem fermentação, age através do calor, então é um estouro do ar, né, que tem dentro, que faz ele inflar. Não tem uma fermentação tão constante, mas fica com uma textura bem interessante. Então aqui eu vou colocar a páprica picante e agora eu vou adicionar o leite frio. Vou temperar com um pouco de sal, né? Lembrando que a páprica picante é uma opção, né? Mas pode agregar outros tipos de sabor. Um exemplo, gosta de queijo, não tem nenhum problema com a lactose, pode colocar o queijo. Já é uma base do famoso pão de queijo, né? Isso já é uma base do famoso pão de queijo. Então a gente vai misturar isso tudo, né? É só mistura, basicamente. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a pessoa que tem a intolerância ao glúten é realmente, como Priscila, né? Priscila falou realmente de se trabalhar e de ir a um estabelecimento e não ter algo para comer. Infelizmente, restaurantes que trabalham com o glúten, né, dependendo do tamanho da intolerância da pessoa, pode gerar uma contaminação cruzada. Então, eu posso estar desenvolvendo esse glicine de polvilho num restaurante. No meu restaurante eu faço, mas faço também pão. Então, se a pessoa é extremamente alérgica, o que acontece? Ela vai ter uma intoxicação cruzada, né? Uma contaminação cruzada de farinha, porque a farinha está no ar, o glúten está no ar, né? Então isso acaba prejudicando. Então realmente tem que procurar, né, uma alimentação específica dependendo do tipo da intolerância que a pessoa tem. Então só de estar perto, às vezes, algumas pessoas têm, né? Algumas pessoas têm, só de chegar próximo do glúten já começa a sentir alguma reação. Então isso é bem importante. Já aconteceu, por exemplo, existem inúmeros pratos que você pode fazer sem a adição do glúten. Isso é tranquilo, inclusive para os próprios restaurantes mesmo, né? Então é mito dizer que tudo tem glúten hoje? É mito, né? Normalmente cevada, trigo, né? A cevada em si, né? Que são os principais, assim, que contém aveia, enfim, mas não são todos. Um exemplo, um bom risoto você pode fazer uma boa polenta, né? Que não vai ter problema de intoxicação, enfim, né? Você viu que aqui é só misturar, já formou uma massa consistente, tá vendo? Acrescentou os ovos e só... Os ovos e só mistura. Primeiro o leite, por quê? Porque precisa esfriar um pouco a água, senão o ovo cozinha aqui e não vai dar também... vai cozinhar o ovo e não vai dar essa massa consistente. Então, aqui a gente mistura bem, já formou essa massa. A gente coloca num saco de confeitar. Em casa pode ter aqueles caseiros mesmo, esse aqui é descartável. E a gente vai colocar essa massa dentro... né, com cuidado para não ter problema. Vou fazer só um de amostra aqui. Fecha ele bem, né? Faz um corte aqui e aqui você forma então na assadeira. Como tem uma boa quantidade de óleo, você não precisa untar, você vai formando o glicine. O palitinho, ó. Aí você pode fazer ele redondo, pode fazer em vários formatos. Pode inventar então. Pode inventar. Ó. Aí levar ao forno a mais ou menos 180 graus, né, um forno calor seco, 180 graus, até ele inflar, ele vai estourar, vai ficar nesse formato aqui, bem sequinho, né? É um biscoitinho leve, enfim, e que você consegue degustar. Pode acontecer o quê? Ele ficar um pouco murchinho no começo. Aí você fez a primeira vez, ficou meio murchinho, retoma ele no forno novamente, ele vai ficar com essa crocância e bem saboroso. Tá ótimo, então. Vamos ver se está saboroso mesmo. Vou pedir para o pessoal de estúdio experimentar. Claro. Enquanto a gente experimenta aqui, faz a degustação, você que está em casa, confere um material que a nossa equipe de reportagem preparou. A gente levou uma engenheira de alimentos até um mercado aqui de Caxias do Sul para ver como é que estão esses alimentos sem glúten e se isso está aparecendo no rótulo. Vamos ver. A gente veio até o mercado aqui de Caxias do Sul para tentar descobrir onde encontrar alimentos que não contêm glúten e como identificar esses alimentos nas prateleiras do mercado. Para isso a gente trouxe a professora Júnia, que é professora de Engenharia de Alimentos aqui da UX. Professora, como a gente faz para identificar esses alimentos? Bom, muitas vezes é difícil de nós conseguirmos identificarmos esse produto passando rapidamente na gôndola. Muitas vezes tem-se uma placa de identificação, algumas vezes, né, o que torna muitas vezes difícil de conseguir identificá-los.
Mas a gente pode ir procurando nas sessões ou até mesmo perguntar para o gerente ou responsável pela direção daquele supermercado onde se localizam esses produtos, caso não se tenha alguma identificação. Por exemplo, a gente pode notar aqui que se tem várias massas, né, com glúten e sem glúten, que é o caso. Então, a identificação aqui vem no valor, né, e vem sem glúten, e além disso nós temos que identificar também na informação nutricional do produto, nesse caso aqui contém glúten, e esse daqui é o outro produto da mesma marca, mas que não contém glúten. O que acontece é que muitas vezes se tem a contaminação cruzada dos produtos via embalagem, ou seja no transporte, ou seja no armazenamento. Por quê? Ocorre o armazenamento ou contato físico entre embalagens que não contêm glúten e as embalagens que contêm glúten, que é o caso aqui dessa prateleira. Então, às vezes, na própria indústria, no caso do ar, por se conter essas proteínas que compõem essa rede de glúten, né, que compõem glúten, elas podem ir também para a embalagem, está na embalagem mais externa. O que o celíaco, na hora que vem escolher aqui a embalagem que não tem glúten, ele vai acabar se contaminando. Então essa massa, por exemplo, ela não contém glúten, mas por estar muito próxima a outra que contém, ela também pode ser contaminada, é isso? Pode ser contaminada, no caso, na embalagem mais externa. Ela pode conter esse glúten justamente pelo fato de se estar muito próximo à embalagem que não contém. Até mesmo aqueles produtos fracionados, né, que vêm de outras indústrias e que são vendidos aqui, eles devem conter na própria etiqueta, cujo peso consta o peso do produto, os ingredientes e contém e não contém glúten para atender a legislação federal, que é exigida aí desde 2003. Então, nesse caso aqui, a gente tem um brigadeiro, ele vem escrito contém glúten, mas já nesse outro produto, ele já não vem escrito contém glúten. Com certeza vai ter glúten, né, pelo fato de se utilizar farinha de trigo. Então, infelizmente, essa etiqueta aqui não estaria adequada, né, de acordo com os padrões da legislação federal. A vida do celíaco, ela era mais fácil há 20 anos atrás ou ela se tornou mais fácil agora, nesses últimos tempos? Ah, com certeza agora. Né? A gente vai aos supermercados, a gente encontra uma gama muito grande de produtos sem glúten, indústrias que antes não produziam, ou pessoas que antes não vislumbravam o nicho de mercado que se tem com respeito desses produtos sem glúten, começaram a produzir. Então, hoje, a variedade desses produtos do supermercado é muito maior. Karine, então falando em variedades, que outros tipos de produtos você trabalha que não contém glúten? Hoje a minha empresa trabalha com massas caseiras, todas sem glúten e sem leite. Então, realmente... Então, para intolerantes à lactose também? A lactose também e a proteína do leite também, que é um outro tipo de alergia. Você concorda que hoje é mais fácil para o celíaco do que há 20 anos atrás? Com certeza. Hoje a gama de produtos, o número de indústria, de fabricantes aumentou muito com relação a 20 anos atrás. A gente pode dizer que um produto sem glúten ele é mais saudável ou é isso equivocado? Depende. Com certeza, não dá para dizer que ele é menos calórico. Eu acho que tem um mito aí na questão de emagrecer, porque o nível de calorias dele é equivalente. Se utilizar somente as farinhas brancas, elas são um pouco mais pobres em fibras, mas as empresas acabam, no meu caso, compensando essa carência com outros ingredientes, outros grãos. Então, o nível seria equivalente. Não digo que ele é menos calórico nem mais saudável. Ele é equivalente ao que a gente tem no mercado. Tá certo. Vou falar com o Zenor agora. Zenor, explica pra gente quando que você descobriu a sua doença celíaca. 17 anos. Há 17 anos. Isso. Como é que foi na época? Eu tinha, como ele falou, eu comecei com anemia, perdi peso, e aí não tinha absorção do ferro, né? Daí eu fui perdendo peso e aí eu inchava. Aí eu continuei fazendo minhas procuras, que foi um ano e pouco, aí todos os médicos diziam que era problema de rim, que era de fígado, por causa que eu inchava. Até que eu cheguei a um gastro e ele me fez a biópsia e foi diagnosticado em celíaco. E aí eu fiz a minha dieta durante 3 anos,
Aí, como no começo era muito difícil, que em Caxias não se encontrava nada, na época não tinha nada, era só em casa, eu comecei a comer alguma coisa. Não durou muito tempo, passado 4, 5 meses, eu comecei a perder peso, uma anemia, e aí eu tive linfoma do duodeno. Então encadeou Isso. um outro agravante. E hoje? Está seguindo tua dieta? Não, hoje, depois de estar fazendo 10 anos, a minha dieta é seguida à risca. Hoje eu confio nos que fazem Nos produtos sem produtos. glúten, mas hoje a gente encontra. A dificuldade, como ela falou, é a vida social. Então, tem muitos lugares que tu vai, tu se sente como se fosse excluído, porque outro se sente mal, porque naquela festa só tem coisas com glúten. E aí tu não vai comer aquilo para agradar alguém. Então, fica um pouco difícil. Vamos pedir para a nossa psicóloga, então, já que essa questão social é tão difícil, uma dica para quem está com essas restrições, como lidar com isso? Na realidade, não é como se fossem excluídos. Vocês são excluídos, assim como os outros grupos também são excluídos, né? O que a gente fala, né? Na realidade, nós vamos para o social, deveríamos ir para compartilhar, para estar junto com outras pessoas. Mas em Caxias, principalmente, nós vamos sairmos à noite, enfim, geralmente é para comer, né? Nós temos essa nossa cultura de comer. O que eu costumo dizer, né? Leva a questão da alimentação como segundo, terceiro plano. Vai para compartilhar, tenta ir para compartilhar. Se alimenta antes de sair de casa para tu não chegar, né, com fome naquela festa, naquele jantar. E, bom, as pessoas que estão juntos com vocês, né, devem entender, né, se são amigos realmente, se são pessoas que estão compartilhando a vida com vocês, devem entender que vocês têm uma restrição. E essa restrição deve ser respeitada, né? E, bom, né, compartilhem o social e não só a alimentação, né? Usem alguns artifícios, enfim, mas não deixem de conviver socialmente, né? Busquem os grupos que vocês têm essa parceria, né? Não aqueles que excluem vocês. É isso. E a receita do Charlie está aprovada, prof? Tá aprovada, tá aprovada. Eu tô aqui, eu não consegui ainda comer toda, mas tá aprovada. Charlie, eu que falei antes que estávamos, né, olhando a alimentação ali disponível. Tá ótimo. Professora Fernanda, o sem glúten está muito na moda, muito se fala sobre isso e às vezes se associa diretamente com a questão de emagrecer. Isso é mito ou verdade? Então, isso é mito, né? Não existe atualmente nenhuma evidência científica que justifique a dieta isenta de glúten para indivíduos não celíacos, né? Então, é necessário, né, que as pessoas procurem um profissional habilitado se desejam emagrecer, não precisam retirar o glúten da dieta. A associação que se faz é como o glúten é veículo de carboidrato, apesar de ser uma proteína, ele está contido nos alimentos que são derivados do trigo, então da farinha de trigo que faz parte da nossa alimentação, bolos, massas, pães, né? Então as pessoas associam o glúten, a retirada do glúten da dieta, à diminuição da ingestão calórica. Né? E como ela comentou, né, realmente os produtos isentos de glúten, eles podem ter igual ou, às vezes, até maior valor calórico, né, do que aqueles que contêm glúten. Então, é preciso que as pessoas tomem consciência, né, que restrições severas da alimentação sem orientação não devem ser praticadas. Jonathan, e além da dieta, tem alguma outra forma de tratamento para a doença celíaca? No momento, não. Há muitos medicamentos em estudo. Um dos que está mais avançado é o Larazotide, que ele vai ser possível uso para doentes com doença celíaca, cujos sintomas não resolvem somente com a dieta sem glúten. E há alguns medicamentos em estudo não tão avançado assim, que eles são capazes de quebrar a molécula do glúten em moléculas menores e, por conseguinte, permitir uma ingesta de pequenas quantidades de glúten e permitir pequenas escorregadas da dieta. Porque um dos grandes problemas no cuidado do paciente com glúten é a festinha do
sobrinho que come o brigadeiro com farinha, come o docinho. Um dos grandes problemas são as escorregadas. E algumas drogas em estudo não tão avançado que poderão permitir que os pacientes tenham algumas escorregadas. Tá certo. Mas isso tudo para um futuro não tão próximo assim. Não tão próximo. Já que a dieta, então, é a solução, agora a gente vai conferir um projeto aqui da Universidade de Caxias do Sul que está tentando produzir uma farinha sem glúten. Vamos ver. A ideia surgiu da necessidade dos celíacos, na dificuldade deles encontrarem um produto sem glúten. Então, devido à grande quantidade de resíduos subprodutos da indústria vinícola, veio a ideia de desenvolver um produto sem glúten utilizando esses resíduos da indústria vinícola. Foi desenvolvida essa farinha, secando o bagaço, que é um subproduto da indústria vinícola, separando a semente, foi desenvolvida uma farinha. Essa farinha vai ser utilizada para desenvolver o biscoito, substituindo a farinha de trigo pela biomassa de banana verde e a farinha de semente de uva. A gente tem uma coisa bastante importante na nossa região, que é a indústria vinícola, e que tem gerado aí uma quantidade expressiva de subprodutos que muitas vezes são desprezados e que ali a gente consegue recuperar várias coisas, vários componentes e colocar, adicionar nos alimentos. Vai ser utilizado, então, uma farinha de coco, então ela é rica em fibras, e vai ser utilizado então um outro cereal, que é a inovação desse produto, então, que é um cereal africano. Ainda ele não é produzido nenhum alimento aqui no Brasil com esse cereal, né? Esse cereal então a gente vai estar introduzindo nesse biscoito, que ele é rico em ferro. Semana que vem a gente já vai começar a desenvolver o produto, fazer ele mesmo, né? Vai chegar então essa farinha para nós, a gente vai estar desenvolvendo ele. Então vai ser feita análises sensoriais também para ver se os consumidores vão gostar, não vão gostar desse produto, né? Vai desenvolver um produto que, além dele ser para esse intolerante à lactose, celíaco, ele ter também algum benefício, né? Ou ele ser rico em algum nutriente, algum cereal, né? Então acho que esse é o papel do engenheiro de alimentos, cada vez está desenvolvendo então um produto que vai agregar valor, né, àquele alimento. Diante disso, então, de todo esse cenário que a gente viu aqui da doença celíaca e do glúten, como a engenharia de alimentos está agindo? Eu acredito que o papel fundamental do engenheiro de alimentos na indústria, seja para celíacos ou não celíacos, é estar ali buscando novas formulações, ingredientes que possam substituir, que nem no caso dos celíacos, novos cereais que possam entrar nessas formulações, que estejam substituindo e agregando valor nutricional e que agradem a todos os consumidores, né? Tanto celíacos quanto não. O papel fundamental do engenheiro está aí para poder dar essa gama, dar opções, trazer novos produtos que, embora, como os colegas falaram ali, já tenham muitos alimentos sem o glúten disponíveis, para que a gente possa ter mais ainda, né? Mais opções, facilitando a vida deles e agradando também aqueles consumidores que não possuem essa intolerância. Tá ótimo, a gente está chegando no fim do programa, então eu vou pedir para a Priscila, para o pessoal aqui do Celíacos da Serra Gaúcha e para os nossos professores darem uma dica para o pessoal que está em casa e tem a doença celíaca. Uma dica pode ser, começando com a Priscila. Bom, para mim foi procurar o grupo de apoio. Tem a CELBRA, que é a Associação dos Celíacos do Brasil, entrar em contato com eles, seguir eles nas redes sociais, e a partir disso eles dão muitas dicas muito legais, e também os nossos, que é o Celíacos da Serra Gaúcha, que nós também estamos promovendo eventos aqui em Caxias destinado ao público celíaco. Vamos deixar o contato de vocês, pode ser? Sim. Pode falar. Telefone? Isso. É o 9624-3998, com Priscila. Ou no Facebook, que tem os Celíacos da Serra Gaúcha. Ótimo. Zenor. Uma dica, a gente, como celíacos, como ela falou antes, eu não deixo de participar do social em lugar nenhum. Eu participo todo social. Só que tem que ter o cuidado com o alimento que vai procurar, e procurar só em casa, principalmente em casa, tem que ter o apoio do pessoal da casa, se conscientizarem que em casa tem um celíaco. Então eu acho que essa é uma dica. O pessoal de casa, eu tive muito apoio com o pessoal de casa. Tá ótimo. Professor. A minha principal dica seria as pessoas que suspeitam serem intolerantes ao glúten ou que tenham doença celíaca, que busquem o diagnóstico antes de retirar o glúten da dieta.
porque retirar o glúten da dieta é algo muito invasivo que muda muito a vida das pessoas. Então, que se busque ter um diagnóstico de doença celíaca antes de se retirar o glúten da dieta. Fernanda. Fiquei pensando aqui numa dica, é difícil. Talvez a dica que eu daria nesse momento seria estimular esse indivíduo que tem o diagnóstico, então, de doença celíaca, que procure, então, se voltar o máximo possível para a alimentação em casa, no seu lar, evitar os alimentos industrializados e procurar, então, o preparo de receitas, né, que tenham um valor nutricional adequado, já que muitas vezes os produtos para celíacos são bastante caros, né? Então, preparar seu alimento em casa dentro do possível, né, lógico, e evitar ao máximo, né, os alimentos industrializados. Professora Renata. Então, a dica que eu daria é primeiro passo, aceitar, né, a sua diferença e não se excluir, jamais se excluir em qualquer um dos contextos. E a Priscila, né, o que tu disseste é importantíssimo, buscar redes de apoio, né, que seja uma associação, seja um grupo de amigos, algo que poderia estar sustentando, né, essa passagem, esse momento, principalmente o inicial, né, do diagnóstico até uma retomada, uma reorganização comportamental da vida, né? Com todas essas dicas, então, a gente encerra o programa Rede de Olhares de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no estúdio. Obrigado pela sua companhia em casa. A gente se vê numa próxima e fica com o som da Carol Soul Rock. Até mais!